Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com uma arma, mas com o veneno lento da verdade que ele tanto temia. A minha mãe chorou no funeral, mas foram lágrimas de alívio, porque sabia que o monstro que ela amara por décadas finalmente se calara para sempre. E o meu irmão, o perfeito, o que todos idolatravam, ficou a olhar para o caixão vazio, questionando pela primeira vez se a superioridade dele era mais do que uma ilusão construída sobre o meu sofrimento. Era uma tarde de verão em Lisboa, daquelas em que o ar cheira a mar e a pão quente das padarias do Bairro Alto, mas para mim, cheirava a podridão. Eu tinha 25 anos, recém-formado em engenharia na Universidade de Lisboa, e o meu pai, o grande Manuel Santos, o arquiteto que erguera metade dos prédios modernos da Baixa após o terremoto de 1755 ser só uma memória distante, convocou-me para o terraço da nossa casa em Alfama. A casa era um labirinto de azulejos rachados e escadas íngremes, herança de uma família que fingia nobreza mas vivia de esquemas e favores políticos. Ele fumava o seu charuto cubano, olhando para o Tejo como se o rio lhe devesse obediência. Francisco, disse ele, a voz rouca como o cascalho das ruas de Alfama, tu ficas aqui. Na cidade. O teu irmão, o João, vai para o Porto, para a Universidade de Elite, para os palcos que ele merece. Mas tu és o pilar. Ficas para que ele não se sinta inferior. Para que a família não se parta. Eu ri, um riso seco quicou nas paredes de cal branca. Inferior. João, o meu irmão mais novo por 3 anos, o que nascera com o sorriso de um anjo e a astúcia de um demónio. Ele era o favorito desde o berço, o que ganhava todas as corridas na escola, o que tocava piano como se fosse fado renascido, o que as tias beijavam na testa dizendo, este é o futuro da família. Eu era o prático, o que arranjava as canalizações quando rebentavam, o que estudava até de madrugada para notas que nunca eram suficientes. Mas obedeci. Porque no fundo, eu amava o João. Ou pensava que amava. A minha mãe, a Isabel, com os seus cabelos pretos como a noite do chiado e olhos que escondiam segredos mais velhos que o próprio castelo de São Jorge, assentiu ao lado dele, é pelo bem de todos, Francisco. O João precisa de espaço para voar. Tu és forte, aguentas a cidade. Forte. Essa palavra era uma corrente. Eu fiquei. Aceitei o emprego numa firma de construção medíocre no Rossio, onde os chefes me tratavam como um estagiário eterno, enquanto João enviava postais do Porto cheios de festas na Ribeira e amizades com filhos de industriais. Obrigado por ficares, mano, escrevia ele, com aquela caligrafia elegante que me fazia ferver o sangue. Mas eu engolia. Pelos pais. Pela família. Pelo sonho português de unidade que nos vendiam desde crianças nas festas de São João. Os meses viraram anos. Lisboa pulsava à minha volta, os elétricos rangendo nas colinas, os vendedores de castanhas assadas nos semáforos, o fado chorando nas tascas de Alfama à noite. Eu subia ao Mirador da Graça todas as semanas, olhando para o skyline que o meu pai ajudara a moldar, e imaginava uma vida diferente. Namorei uma rapariga chamada Mariana, de cabelos cacheados como as ondas do Atlântico e riso que iluminava as noites chuvosas de outono. Ela trabalhava numa livraria no Chiado, vendendo livros de Camões e Saramago a turistas que fingiam entender o saudosismo português. Por que não vais embora, Francisco? Para o Algarve, ou até para a Espanha? Perguntava ela, os dedos traçando mapas invisíveis no meu peito. Não posso, respondia eu, sempre a mesma mentira. A família. Mas a família era uma teia de aranhas. O meu pai, com os seus projetos faraónicos, começou a cair em desgraça. Um escândalo com subornos na reconstrução do Terreiro do Paço, ele prometera fachadas neoclássicas impecáveis, mas cortara cantos, usando cimento chinês barato que rachava ao primeiro inverno. Os jornais, como o Diário de Notícias, farejaram o cheiro de corrupção. Arquitetos de Lisboa, sonhos ou fraudes, gritavam as manchetes. Ele negou tudo, claro, mas o stress o corroía. Bebia mais vinho do Douro do que o normal, e as discussões em casa tornavam-se furacões. Foi numa noite de tempestade, com o vento uivando como lobos no Monsanto, que tudo mudou. Eu cheguei tarde do trabalho, as mãos sujas de pó de obra, e encontrei o pai no escritório, rodeado de papéis amassados. É o João, cuspiu ele. Aquele idiota no Porto meteu-se em problemas. Namorou a filha de um juiz, engravidou-a, e agora pede dinheiro para calar a boca dela. Dinheiro nosso. Eu congelei. João, o perfeito, o que voava alto, caíra na lama. E eu, o pilar, devia ser o resgate. Quanto? Perguntei, a voz um sussurro. 100.000 euros. E tu vais buscar. Levas o envelope amanhã de manhã. Fiz o que ele mandou. Apanhei o comboio Alfa pendular para o Porto, o coração batendo como o motor das máquinas de construção. Cheguei à estação de Campanhã sob uma chuva fina, que molhava as ruas de granito como lágrimas não choradas.
João esperava-me num café na Baixa Portuense, com olheiras profundas e um sorriso forçado. Mano. Obrigado por vires. É só um mal-entendido. O envelope passou de mão em mão por baixo da mesa, como num filme de espionagem barato. Ele contou-me tudo, a rapariga, a gravidez, o pai dela ameaçando ruína. Mas eu amo-a, Francisco. Vou casar. Isto resolve-se. Amei-o ainda, naquele momento. Abracei-o, sentindo o cheiro de vinho tinto no seu casaco. Voltei a Lisboa com o comboio vazio, o peso do segredo no estômago como chumbo. Mas ao chegar, o pai não me agradeceu. Em vez disso, disse: agora cala-te sobre isto. Ninguém sabe. Especialmente a tua mãe. E assim começou a erosão. Segredos são como o sal no mar, infiltram-se em tudo. Eu via o João nas visitas esporádicas, agora casado, com um bebê a caminho, posando como o herói familiar. Ele comprara uma casa na Foz do Douro com parte do dinheiro resolvido, e os pais batiam palmas. Eu continuava na cidade, a consertar as rachaduras que o pai criara, literal e metaforicamente. Mariana deixou-me um ano depois. Tu vives para eles, Francisco, não para ti. Eu mereço mais que sombras. Ela partiu para Coimbra, levando os livros e o meu coração partido. Eu mergulhei no trabalho, subindo escadas de andaimes até o céu de Lisboa, sentindo o vento do Tejo como um lembrete de liberdade negada. O turning point veio aos 30 anos. O pai, agora com projetos em risco de embargo, chamou-me novamente ao terraço. O sol poente tingia o rio de ouro, mas os seus olhos eram cinzentos. O João vai herdar tudo. A firma, a casa, os contactos. Tu gerirás a manutenção. É o teu lugar. Teu lugar. Como um cão guardião. Eu ri, desta vez sem humor, e se eu recusar? Ele piscou, surpreso. Recusar? Tu deves à família. Foste tu que ficaste, por ele. Por ele. Ou por ti, para o teu ego não desabar. A bufetada veio rápida, e quando como um tiro no ar parado. A minha mãe apareceu na porta, os olhos arregalados, mas não disse nada. Nunca dizia. Voltei para o meu quarto no sótão, o teto inclinado como um túmulo, e chorei pela primeira vez em anos. Não por dor física, mas pela clareza, eu era o sacrifício vivo da família Santos. Naquela noite, comecei a planear. Não com raiva cega, mas com a precisão de um engenheiro. Pesquisei os ficheiros do pai, aqueles caixotes poeirentos no sótão que ele pensava escondidos. Encontrei faturas falsificadas, e-mails com políticos corruptos, até um dossiê sobre o avô, que morrera em circunstâncias acidentais durante a ditadura de Salazar, um suicídio conveniente para herdar terras no Alentejo. O João sabia. Provavelmente não todo, mas o suficiente para se gabar nas cartas. O nosso sangue é forte, mano. Sobrevivemos a tudo. Eu contactei um jornalista anónimo no Público, passando dicas sem revelar o nome. Pequenas leaks, um artigo sobre irregularidades na firma do pai. O escândalo reabriu feridas. Investigadores apareceram, batendo à porta com mandados. O pai envelheceu 10 anos em semanas, o charuto substituído por garrafas de medronho. Mas o verdadeiro veneno era para o João. Eu voltei ao Porto, desta vez sem convite. Encontrei-o na sua casa na Foz, com a mulher, agora mãe de um menino de 2 anos, a servir café numa sala cheia de brinquedos caros. Mano. Que surpresa, disse ele, abraçando-me como se nada. Contei-lhe tudo. As faturas, os subornos, o dossiê do avô. E o pior, o envelope que eu levara anos antes, o dinheiro para o aborto disfarçado de ajuda. Tu sabias que aquilo era sujo, João. E deixaste-me carregar. Ele empalideceu, o sorriso perfeito rachando como azulejo velho. Era pela família, Francisco. Como tu sempre fizeste. Pela família. Ou pelo teu trono. A mulher ouviu da cozinha, os olhos cheios de horror. Naquela noite, ela ligou para o pai dela, o juiz. O divórcio veio rápido, com acusações de fraude e adultério. O João perdeu a casa, o estatuto, até a custódia parcial do filho. Voltou a Lisboa, mendigando ao pai um emprego na firma em declínio. Eu observava de longe, do meu apartamento alugado no Bairro Alto, bebendo vinho de mesa enquanto o fado tocava baixo. Não era alegria, era catarse. O pai, quebrado, tentou confrontar-me numa tasca no Moraria. Tu fizeste isto. O teu próprio sangue. Tu me fizeste ficar, pai. Para ele não se sentir inferior. Agora, ele sabe como é. Ele morreu 3 meses depois,
Não de infarto como disseram, mas de um colapso lento. O coração, enfraquecido pelo álcool e pela culpa, parou enquanto assinava papéis de falência. O funeral foi discreto, na Basílica dos Mártires, com chuva fina lavando as ruas. A mãe chorou, sim, mas depois, no cemitério do Alto de São João, sussurrou-me: ele merecia, Francisco. Mas e tu? O que sobra de ti? O que sobra? Cicatrizes. Liberdade amarga. O João, agora sombra de si mesmo, trabalha como capataz na mesma firma que eu gerencio, ironicamente, a que comprei com o dinheiro de uma indenização anónima do escândalo. Ele evita os meus olhos nos corredores, murmurando obrigado quando passo. Obrigado por quê? Por tê-lo humanizado. Lisboa continua a pulsar, os sinos da Sé tocando horas, os artistas de rua no terreiro do Paço pintando retratos de turistas. Eu subo ao castelo agora, não para lamentar, mas para afirmar. A vingança não é fogo, é erosão, como o Tejo moldando as margens ao longo de séculos. Eles obrigaram-me a ficar, agora, eu fico por escolha. E eles arrependem-se, no silêncio das noites lisboetas, onde o fado canta verdades que ninguém quer ouvir. Os dias após o funeral arrastavam-se como os elétricos subindo a colina do Chiado, lentos, rangentes, inevitáveis. Eu acordava no meu apartamento no bairro Alto, o sol filtrando pelas persianas velhas, e o cheiro de café da rua misturava-se ao eco das palavras da mãe. O que sobra de ti, Francisco? Eu olhava para o espelho rachado no quarto de banho, herança do senhorio preguiçoso, e via um homem de 30 e poucos, com linhas no rosto que não estavam lá aos 25. Olhos castanhos, como os do pai, mas sem a frieza, mãos calejadas de andaimes, não de blueprints falsos. Sobrava-me o quê? Uma firma em reconstrução, dívidas pagas com astúcia, e um irmão que me devia a alma. Decidi viajar. Não para fugir, Lisboa era a minha âncora agora, pesada mas segura, mas para respirar. Apanhei um autocarro para Sintra, aquela joia romântica no sopé da serra, onde os palácios de contos de fadas escondem histórias de loucura real. Caminhei pelos jardins do Palácio da Pena, o ar fresco cheirando a eucaliptos e mistério, e pensei no avô, o suicida da ditadura. Segundo o dossiê, ele saltara de uma ponte sobre o Tejo em 1968, deixando uma nota sobre a opressão. Mas os papéis sussurravam outra coisa: chantagem por parte de um oficial da PIDE, o segredo de um affaire com a mulher errada. O pai herdara não só terras, mas o veneno da dissimulação. Eu era o neto que finalmente bebia o antídoto. No regresso, parei em Cascais, a beira-mar chique onde os ricos de Lisboa fingem ser europeus cosmopolitas. Bebi um copo de vinho verde numa esplanada virada para o Atlântico, as ondas quebrando como aplausos irónicos. Uma mulher sentou-se à mesa ao lado, 40 anos, cabelos loiros curtos, vestido solto ao vento. Sozinho? Perguntou, com sotaque do norte, talvez de Braga. Sempre, respondi, erguendo o copo. Ela riu, um som como sinos de igreja. Chamava-se Ana, advogada em Lisboa, especializada em divórcios e heranças. Vejo isso nos teus olhos. Alguém te traiu. Contei-lhe uma versão editada, o pai, o irmão, a cidade que me engolira. Ela ouviu, os olhos verdes fixos nos meus, sem pena, só compreensão crua, como o mar ali ao lado. A família portuguesa é uma prisão dourada, disse ela. Constrangimentos, favores, silêncios. Mas tu quebraste as correntes. Parabéns, ou lamento. Naquela noite, jantámos mariscos no Porto de Cascais, conversando sobre essa de Queiroz e as hipocrisias da sociedade lisboeta. Ela falou do seu próprio divórcio, um marido que a traíra com a secretária, deixando-a com uma filha e uma sede de justiça. Eu ganhei tudo no tribunal, mas perdi a fé nas pessoas. Beijámo-nos sob as luzes dos iates, o sal do mar nos lábios. Foi o primeiro toque genuíno em anos. Voltámos a Lisboa juntos, no comboio lotado de fim de semana. O bairro Alto fervilhava, bares com fado ao vivo, casais abraçados nas escadas, o cheiro de bifanas fritas. O meu apartamento era modesto, uma sala com sofá gasto, cozinha onde o fogão rangia, quarto com vista para telhados vermelhos. Ana não se importou. É autêntico, disse, traçando os azulejos descascados na parede. Fizemos amor devagar, como se o tempo parasse, os corpos suados contra o lençol fino de verão. Pela manhã, ela preparou ovos com chouriço, rindo quando queimei o pão. Engenheiros constroem pontes, mas não tostam pão. Aquela semana foi um interlúdio. Trabalhávamos juntos, eu na firma, restaurando edifícios antigos no Alfama, ela no Tribunal do Alto, lutando por clientes traídos. Jantávamos no Time Out Market, provando queijos do Alentejo e vinhos do Dão, falando de tudo menos do passado. Mas o passado era um cão que lata à porta. O João ligou numa quinta-feira chuvosa, a voz trêmula no telefone. Preciso de falar contigo, Francisco.
Sobre o pai. Sobre tudo. Encontrei-me com ele no Jardim da Estrela, os bancos molhados sob as árvores centenárias. Ele emagrecera, o fato barato pendendo nos ombros, o cabelo outrora impecável agora desgrenhado. Eu sabia dos subornos, confessou, olhando para os lagos onde patos nadavam indiferentes. Não tudo, mas o suficiente. O pai dizia que era negócios portugueses. E o dinheiro para a rapariga? Eu pedi, sim. Mas pensei que era um empréstimo. Empréstimo. Eu ri, amargo. Tu gastaste em festas, João. Em ilusões. Ele baixou a cabeça, lágrimas misturando-se à chuva fina. Eu era um miúdo egoísta. Queria ser o melhor, para compensar. Para compensar o que tu eras. O forte, o que ficava. Pela primeira vez, vi o outro lado, o João, pressionado pelo pai para brilhar, sentindo-se inferior apesar das luzes. O pai o moldara como uma estátua, e eu era o molde descartável. Abracei-o, o casaco dele molhado contra o meu. Então muda, disse eu. Não por mim, mas por ti. Ele assentiu, prometendo terapia, um emprego honesto. Mas a confiança era como vidro partido, podes colar, mas as rachas ficam. Ana avisou-me, ele pode mudar, mas a família. Essa é a raiz podre. A mãe adoeceu logo a seguir. Um cancro no pulmão, diagnosticado tarde, o fumo passivo dos charutos do pai cobrando a conta. Instalei-a no meu apartamento, contratando uma enfermeira de Cape Verde que cantava mornas baixinho enquanto mudava os lençóis. As noites eram longas, eu ao lado da cama, segurando a mão dela magra, ouvindo histórias que nunca contara. O teu pai não era mau, Francisco. Era fraco. E eu? Eu deixei, por amor. Ou medo? Medo de quê? Perguntei, a voz rouca na penumbra. De te perder a ti também. Tu eras o meu segredo, o filho que eu protegia, mesmo sacrificando. Chorei então, o quarto cheirando a desinfetante e remorsos. Ana ajudou, trazendo sopas de caldas da rainha e livros de poesia de Sofia de Melo Brainer. O João visitava, levando flores do mercado da Ribeira, mas os silêncios eram pesados. Perdoa-me, mãe, murmurava ele. Ela sorria fraco, perdão é para os vivos, filho. Ela partiu numa madrugada de nevoeiro, o Tejo envolto em bruma como um sudário. O funeral foi no mesmo cemitério, a terra ainda fresca sobre o pai. O João e eu ficámos lado a lado, os ombros tocando pela primeira vez em anos. Somos só nós agora, disse ele. Só nós, ecoei. Mas no coração, a vingança sussurrava, não acabou. Voltei ao trabalho com fúria renovada. A firma, agora minha por herança contestada, crescia, restaurei o convento do Carmo, transformando ruínas em espaços culturais, com azulejos novos brilhando ao sol. Ana e eu falámos de futuro, uma casa em Belém, talvez um filho. Quero construir, não destruir, disse eu. Mas o destino, como o fado, tem reviravoltas. Um dia, no estaleiro em Belém, um inspetor apareceu, Sr. Santos, há denúncias de irregularidades antigas na firma. Do seu pai. Meu estômago revirou. Alguém vazara mais. Suspeitei do João, ciúme residual. Ou um inimigo do pai ressurgido. Investiguei discretamente, contratando um detetive de Alvalade, um ex-polícia com bigode grisalho e olfato para mentiras. É o seu irmão, confirmou ele, numa tasca no Lumiar, servindo cerveja Sagres. Ele falou com um jornalista, vingando-se do passado. Diz que você encobriu tudo. A traição queimou como aguardente. O João, o fraco, virara a faca. Liguei-lhe naquela noite, a voz fria, porquê? Porque tu ganhaste tudo, Francisco. A firma, a mãe, a paz. Eu fiquei com nada. Nada. Eu dei-te a tua humanidade de volta. Ele riu, histérico. Humanidade. Eu era rei, e tu fizeste-me mendigo. Desliguei, o telefone tremendo na mão. Ana encontrou-me no terraço, o rio negro sob as estrelas. Deixa ir, disse ela. Mas eu não podia. A vingança, outrora erosão, agora era um incêndio. Planeei com cuidado. Não violência, isso era do pai. Mas exposição total. Reuni provas, gravações das confissões dele no jardim, e-mails antigos onde pedia mais dinheiro. Contactei o mesmo jornalista do Público, anónimo novamente. O artigo saiu numa segunda-feira, herdeiro traidor, segredos da família Santos revelados. O João perdeu o emprego, a reputação. A ex-mulher processou por mais custódia, citando instabilidade moral.
Ele apareceu à minha porta numa tempestade, ensopado, olhos selvagens. Tu mataste-me, Francisco. Como ao pai. Não. Tu mataste-te a ti mesmo. Bati a porta, o eco como um ponto final. Mas dentro de mim, o vazio crescia. Ana partiu dias depois. Eu amo-te, mas isto é veneno. Não quero ser cúmplice. Fiquei sozinho novamente, Lisboa à volta como uma amante ciumenta. Subi ao mirador da Senhora do Monte, o vento salgado no rosto, e gritei para o Tejo. A cidade respondeu com silêncio, mas eu sabia, a redenção vem devagar, como o nascer do sol sobre as 7 colinas. O outono chegou a Lisboa com chuvas que lavavam as ruas mas não as almas. As folhas das árvores no Príncipe Real caíam como confetes de um carnaval acabado, e eu andava pelos jardins, mãos nos bolsos do casaco de lã, sentindo o peso da solidão como uma mochila de andaimes. A firma prosperava, contratos para o novo museu no Lisboa Factory, parcerias com arquitetos estrangeiros que admiravam o nosso charme decadente português, mas o sucesso era oco. Sem Ana, sem mãe, sem a ilusão de irmandade com João, o que era eu senão um engenheiro consertando ruínas alheias enquanto a minha própria desmoronava? Comecei a frequentar as tascas do cais do Sodré, onde o fado ainda era cru, cantado por mulheres de faces enrugadas que pareciam saídas de um quadro de Vieira da Silva. Sentava-me no balcão, um copo de ginginha ardendo na garganta, ouvindo Amália Rodrigues em gravações antigas, estrangeirado, sem norte fixo. As letras cortavam, e quando o meu nomadismo interno. Um velho, o seu António, tocador de viola, sentou-se ao meu lado uma noite. O que te traz aqui, rapaz? Olhos de quem perdeu o mapa. Contei-lhe fragmentos, o pai, o irmão, a cidade que me prendera. Ele assentiu, dedilhando cordas invisíveis. Lisboa é como o fado, dói, mas cura. Mas a vingança? Essa é a serpente que morde o próprio rabo. As suas palavras ficaram, fermentando como vinho em barris do Douro. Decidi confrontar o passado de frente. Viajei para o Alentejo, para as terras do avô, vastos campos de sobreiros e trigo dourado sob o céu infinito. Aluguei um carro em Évora, dirigindo pelas estradas poeirentas onde o tempo parece parado desde os romanos. Cheguei à herdade abandonada, agora uma ruína de paredes caiadas e telhado desabado, o vento sussurrando através das oliveiras centenárias. Ali, no quarto onde o avô morrera, ou fora empurrado, encontrei um baú escondido sob tábuas podres. Dentro, cartas amareladas, amorosas, para uma mulher chamada Rosa, casada com o oficial da PIDE. Eu amo-te mais que a liberdade, escrevera ele. E a nota de suicídio, falsificada, com caligrafia que não era a dele. O pai matara-o, não com mãos, mas com denúncia anónima, para herdar sem escândalo. O segredo final, o veneno original. Voltei a Lisboa com as cartas, o coração um punho cerrado. O João vivia agora num quarto alugado em Chabregas, perto do antigo bairro operário, trabalhando como porteiro num hotel decrépito no Intendente. Encontrei-o na portaria, uniforme amarrotado, olhos evasivos. O que queres, Francisco? Mais sal na ferida. Mostrei-lhe as cartas, espalhando-as no balcão como cartas de um jogo perdido. Isto é o que o pai nos deixou. Não dinheiro, mas assassinato. Ele leu, o rosto contorcendo-se em horror, depois em fúria. E tu? Tu vazaste tudo sobre mim. Por quê? Porque tu me traíste primeiro. Como o pai traiu o avô. Gritámos ali, no lobby vazio, vozes e quando nas paredes descascadas. Um hóspede idoso, turista inglês, espreitou curioso. O João desabou num cadeira, soluçando. Eu só queria ser como tu, Francisco. Forte. Mas o pai dizia que tu eras o fraco, o que ficava para trás. As palavras acertaram como um soco. Fraco. Eu, que carregara o mundo. Abracei novamente, o cheiro de tabaco barato no seu colarinho. Então sê forte agora. Ajuda-me a limpar isto. Formámos uma aliança frágil. Juntos, contactámos um advogado em Lisboa, o mesmo escritório de Ana, ironicamente, mas um colega dela, o Dr. Mendes, um homem seco como os vinhos do Alentejo. Isto pode reabrir casos antigos, avisou ele, no gabinete com vista para o aqueduto das águas livres. Acusações contra o seu pai, póstumas, mas com impactos na herança. O João hesitou. E se me arrasta para baixo? Arrasta-nos a todos, ou liberta-nos, respondi. Prosseguimos. O artigo no Expresso saiu semanas depois, Segredos Enterrados, o legado sombrio de uma família lisboeta. O nome do pai foi arrastado na lama novamente, mas desta vez com verdade. Políticos antigos tremeram, associações de arquitetos condenaram. A firma minha sofreu boicotes iniciais, mas a transparência atraiu clientes éticos,
ONGs para restaurações sustentáveis em moraria. Ana ligou então, a voz suave no telefone. Li o artigo. Orgulho-te, Francisco. E sinto a tua falta. Encontrei-me com ela no Café Nicola, no Rossio, onde estatua de Dom Pedro IV vigiava indiferente. Ela estava mais magra, os olhos verdes com sombras de noites insones. Eu fugi do veneno, disse ela, mexendo o café. Mas o amor verdadeiro é veneno doce. Beijámo-nos ali, ao ar livre, o sol de inverno aquecendo as faces. Voltou para mim, devagar, jantares no bairro alto, passeios pelo Belém com pastéis de nata quentes, noites onde os corpos se redescobriam como mapas perdidos. O João mudou. Inscreveu-se num curso noturno de gestão no Instituto Superior de Lisboa, trabalhando dias duplos. Quero merecer, disse ele numa noite de cerveja no Paradise Garage, o bar subterrâneo onde o jazz misturava-se ao pulsar da cidade. Falámos horas, rindo pela primeira vez de memórias antigas, as corridas na praia de Carcavelos, as festas de Santo António com sardinha assada. Mas a paz era ilusória, como o nevoeiro do Tejo. Uma carta chegou, anônima, envelope castanho sem selo. Sabemos do baú. O avô não foi o único segredo. Pergunta ao seu irmão sobre Rosa. Rosa. O nome das cartas. O João negou, olhos desviando, não sei de nada. Mas eu sabia. Contratei o detetive novamente. Descobriu, anos antes, o João, no Porto, investigar o passado familiar por curiosidade, ou ciúme. Encontrar a Rosa, agora viúva idosa em Setúbal, e chantagear-a por uma herança distante, um pedaço de terra no Sado. 10.000 euros para calar, dissera ele. Ela pagara, mas morrera pobre, sozinha. Confrontei no mesmo Jardim da Estrela, agora com folhas secas estalando sob os pés. Traição de novo, João. Rosa confiou em ti como no avô. Ele confessou, voz quebrada, eu precisava de dinheiro para o divórcio. Pensava que era justiça poética. Justiça? Tu és o pai renascido. A briga foi feia, socos trocados, sangue no chão molhado. Ele fugiu, deixando-me com o nariz inchado e a alma em farrapos. Liguei para a Ana, soluçando no banco, eu errei. A vingança corrompe. Ela veio, envolvendo-me no casaco dela, o perfume de lavanda misturando-se ao cheiro de terra úmida. Não corrompe se parares. Escolhe a cura. Escolhi. Desisti da firma, vendendo-a para um consórcio ético que prometeu transparência. O João desapareceu por meses, rumores de ele em Faro, trabalhando em pescarias. Eu e Ana mudámos-nos para uma casa pequena em Alcântara, perto dos estaleiros onde Colombo partira séculos antes. Plantámos um jardim, tomates, alecrim, memórias a crescer devagar. Mas o karma, como o saudosismo português, não esquece. O João reapareceu no inverno rigoroso, batendo à porta com geada nos cabelos. Eu errei, mano. Deixa-me ajudar. Como tu ajudaste. Hesitei, a mão na maçaneta. Ana, ao fundo, assentiu. Deixei-o entrar, o fogo na lareira crepitando como um riso relutante. Contou histórias de Faro, redes rasgadas, noites sob estrelas do Algarve, lições de humildade salgada. Juntos, começámos um pequeno negócio, restaurações ecológicas em bairros históricos, empregando jovens de imigrantes, como a enfermeira da mãe. Lisboa perdoava, aos poucos. O sol voltava na primavera, iluminando os azulejos restaurados. Eu, Francisco Santos, não era mais o pilar sacrificado, mas o construtor livre. A vingança. Uma cicatriz, não uma ferida aberta. E no silêncio das noites, quando o Tejo murmurava segredos ao luar, eu sussurrava de volta, obrigado por me obrigarem a ficar. Agora, eu fico para viver. A primavera de Lisboa é um truque de magia, um dia o ar é cortante como navalha, no seguinte explodem jacarandás roxos e o cheiro de flor de laranjeira que embriaga as ruas de Moraria. Eu e Ana caminhávamos pelo Largo do Intendente, mãos entrelaçadas, o sol aquecendo a pele como um perdão tardio. A nossa casa em Alcântara era um refúgio modesto, paredes de cal, janelas com vista para o estuário do Tejo, um pátio onde o alecrim crescia selvagem. O João instalara-se num quarto lá em cima, um acordo provisório, ele ajudava no negócio, pagava renda com suor, não com mentiras. O negócio chamava-se Raízes Lisboetas, restaurávamos fachadas antigas com materiais sustentáveis, empregando carpinteiros de Moçambique e azulejistas de Cabo Verde. O primeiro projeto foi uma casa no Bairro Alto, outrora bordel durante a era salazarista, agora loft para artistas. O João, com as mãos que outrora só assinavam cheques, aprendia a manusear martelos, o suor escorrendo pela testa enquanto pregava vigas. Isto dói mais que o orgulho, brincava ele, rindo pela primeira vez sem amargura.
Ana florescia ali. Abriram um consultório jurídico em casa, ajudando mulheres em divórcios abusivos, inspirada na sua própria ferida. À noite, cozinhava bacalhau à brás, o cheiro enchendo o ar enquanto contava casos. Hoje, uma senhora de Amadora ganhou a casa do marido traidor. Justiça, finalmente. Eu ouvia, orgulhoso, mas noites havia em que o sono fugia. Acordava suado, sonhando com o pai no terraço, o charuto aceso como um olho acusador. Tu és o fraco, sussurrava o sonho. Levantava-me, ia para o pátio, fumava um cigarro proibido, vício herdado, olhando as estrelas sobre o rio. O João juntava-se a mim às vezes, sem palavras, só o silêncio partilhado como uma ponte frágil. Uma carta chegou em maio, selada com cera vermelha como sangue. De Setúbal, da sobrinha de Rosa. O meu tio-avô foi destruído pela vossa família. Mas Rosa perdoou no fim. Ela queria que soubessem, a terra no Sado é de vocês, se a usarem para bem. Anexado, o título de propriedade, vinhas antigas, abandonadas mas férteis. O João chorou ao ler. Eu roubei uma morta. Como pago isso? Vamos lá, propus. Plantamos uvas, fazemos vinho. Honramos Rosa. Viajámos para Setúbal no fim de semana, o carro cheio de mudas e esperança. A herdade era um paraíso decadente, fileiras de vinhas emaranhadas, o Sado brilhando ao fundo como prata líquida. Contratámos locais, pescadores reformados com mãos como garras de caranguejo, para limpar e plantar. O João mergulhou, aprendendo podas e solos, o sol alentejante tostando a pele pálida. Isto é redenção? Perguntou ele, cubos de terra nas unhas. É começo, respondi. Ana veio connosco, a filha dela, uma miúda de 8 anos chamada Sofia, de um casamento anterior, correndo pelos campos com risos que ecoavam como sinos. Sofia era fogo, cabelos pretos em tranças, olhos curiosos que interrogavam tudo. Tio Francisco, porque o rio é salgado, perguntava, e eu inventava histórias de deuses atlânticos, misturando mitos lusitanos com verdades científicas. O vinho demoraria anos, mas o processo curava. Noites à volta de uma fogueira improvisada, assando sardinhas e bebendo vinho de garrafão, contávamos histórias. O João falou da ex-mulher, ela casa-se de novo, com um professor do Porto. O miúdo chama-lhe pai. Dor, mas sem veneno. Eu contei de Mariana, a primeira perda, ela escreveu um livro sobre Coimbra. Mandei-lhe uma cópia, assinada. Ana sorria, Sofia adormecida no colo dela. Somos uma família agora. Escolhida, não imposta. Mas o passado, como as marés do Sado, sobe e desce. Em junho, um jornalista do Jornal de Notícias ligou, Sr. Santos, rumores de um livro sobre a vossa família. O irmão mais novo vai publicar memórias. Confirma. O João negou furiosamente, eu não. Deve ser um leak falso. Investiguei. Era ele, sim, um contrato secreto com uma editora no Chiado, ghostwriter incluído. Queria contar a minha versão, confessou, no carro de regresso a Lisboa, a autoestrada A2 cortando campos infinitos. Não para ferir, mas para curar. Dinheiro para o miúdo. Curar esconde segredos. Como o pai. A discussão explodiu em Alcântara, pratos voando na cozinha. Ana interveio, para, Francisco. Ele erra, mas tenta. O livro saiu em setembro, Sombras do Tejo, uma confissão familiar. Não era veneno puro, o João pintava-se como vítima redentor, eu como vingador relutante. Críticas mistas, uns chamavam catarse, outros varismo. A firma ganhou visibilidade, mas o João perdeu amigos. Traíste o sangue de novo, disse um primo no funeral da tia-avó. Ele partiu então, para o Porto, prometendo, vou ver o miúdo. E escrever sem fantasmas. Sozinho com Ana, o vazio voltou. Discutimos, tu o perdoas sempre, acusava eu. Porque vejo em ti o mesmo, respondia ela. O medo de ser fraco. O clímax veio em outubro, Festival de Lisboa. Um incêndio no estaleiro, sabotagem, suspeitavam os bombeiros, com acelerantes encontrados. Perdi ferramentas, um mês de trabalho. Suspeitei do passado, um capanga do pai, vingança póstuma. O detetive confirmou, um ex-sócio, preso pelo escândalo, libertado e rancoroso. Confrontámo-o num armazém em Chabregas, chuva torrencial batendo no telhado de zinco. O homem, gordo e ofegante, riu, o teu pai roubou-me tudo. Agora, tu pagas. O João, que viera do Porto ao saber, interveio, não somos eles. Toma isto, parte da venda da terra. O homem hesitou, o ódio rachando. Aceitou o cheque, murmurando, malditos santos. Naquele momento, irmão a irmão, selamos algo.
Não perdão total, mas aliança. Voltámos para casa encharcados, rindo histericamente no táxi, o Tejo furioso ao lado. O inverno trouxe neve rara em Lisboa, flocos leves como mentiras dissipadas. Ana anunciou a gravidez numa noite de Natal, na Sé, sinos tocando. Um Santos novo, sem sombras. Eu chorei, ajoelhado na capela, prometendo ao ar, não repetirei os erros. O João ficou para o batizado, em Sintra, sob os arcos do palácio. Segurou o bebé, o menino, Manuel Francisco, com mãos trêmulas. Para o avô, mas melhor. Lisboa, com as suas 7 colinas, testemunhava. A vingança fora um ciclo, a cura, uma espiral ascendente. Agora, arrependidos ou não, seguíamos em frente, o rio levando os segredos para o mar. O ano virou com promessas sussurradas no ar frio de janeiro, quando Lisboa acorda devagar, os elétricos gemendo como velhos amantes relutantes. O bebé, o pequeno Manuel, chorava noites adentro na nossa casa de Alcântara, o seu choro um lembrete cru de que a vida não espera por resoluções perfeitas. Ana, exausta mas radiante, amamentava-o à janela, o Tejo cinzento ao fundo como um espelho das nossas fadigas. Ele tem os teus olhos, dizia ela, traçando a bochecha rosada dele, fortes, mas gentis. Eu, aos 38, sentia o peso da paternidade como um novo andaime, instável, mas essencial. O negócio crescia, agora, raízes lusas, expandido para o Porto com o João como parceiro. Ele instalara-se lá, num apartamento modesto na Baixa, perto da livraria Lelo onde essa sonhara mundos. O livro dele vendera modestamente, o suficiente para um fundo para o filho dele, o neto que visitava fins de semana, um rapaz de 5 anos chamado Tomás, curioso como Sofia. Os irmãos Santos comunicavam por videochamadas, eu com pó de obra nas mãos, ele com vistas da Ribeira. O vinho de Setúbal fermenta bem, contava ele. Primeira colheita no verão. Chama-se Rosa do Sado. Honra paga, devagar. Mas a tranquilidade era frágil como o azulejo antigo. Em fevereiro, uma auditoria à firma revelou discrepâncias, impostos não pagos do tempo do pai, um buraco de 50.000 euros. O fisco, implacável como o inverno alentejano, ameaçava penhoras. É herança suja, disse o contabilista, um homem miúdo de óculos na Baixa Chiado. Tens de pagar ou provar inocência. Provei. Mergulhei em arquivos poeirentos no Arquivo Nacional, em Alcântara, páginas amareladas cheirando a mofo e história. Encontrei recibos falsos, assinados pelo pai em caneta esferográfica azul. O João veio a Lisboa para ajudar, os dois nós curvados sobre mesas de carvalho, café frio endurecendo nas chávenas. Ele nos laçou a ambos, murmurou o João, traçando uma assinatura trêmula. Apresentámos as provas ao tribunal, um edifício austero no cais do Sodré com ecos de julgamentos de Salazar. O juiz, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, ouviu, a família paga pelos pais, senhores Santos. Mas a verdade liberta. Multa reduzida, prazo estendido. Saímos para a rua, o sol rompendo nuvens, e abraçámo-nos como após uma batalha. Ana celebrou com um jantar, cataplana de marisco, vinho de colares, o bebé dormindo no berço improvisado. Sofia e Tomás brincavam no pátio, inventando fortalezas com caixas de ferramentas. Somos uma tribo agora, disse Ana, os olhos brilhando à luz das velas. Não sangue, mas escolha. O verão chegou com o calor sufocante que faz Lisboa dançar fado mais alto. Colhemos as primeiras uvas em Setúbal, o sol queimando as costas enquanto cortávamos cachos maduros, o suco roxo manchando as mãos como sangue purificado. Locais juntaram-se, a sobrinha de Rosa, agora Ali, uma mulher robusta chamada Maria, com riso que ecoava sobre o sado. A tia ficaria orgulhosa, disse ela, provando o mosto doce. Vocês transformaram maldição em bênção. O vinho estreou numa feira em Lisboa, no Terreiro do Paço, barris alinhados sob arcos de pedra. Críticos do público elogiaram, um tinto robusto, com notas de redenção e terra alentejana. Vendemos garrafas até à meia-noite, o João brindando com clientes, eu com Ana ao lado, o pequeno Manuel no selim contra o peito. Mas o passado latejava. Uma noite, após a feira, o João confessou no hotel onde ficava, eu vi o pai, em sonho. Dizia que eu era o fracasso final. Sonhos são ecos, respondi, abrindo outra garrafa. Não profecias. Ele balançou a cabeça, e se eu for? O livro. Trouxe fantasmas. A ex-mulher odeia-me, o miúdo pergunta porquê. Conta-lhe a verdade, devagar. Como nós fizemos. Ele partiu para o Porto com determinação renovada, mas dias depois ligou em pânico, Tomás adoecera, uma febre alta, hospital no São João. Eu fui, deixando Ana com o bebé. O quarto de hospital cheirava a desinfetante, máquinas bipando como corações mecânicos.
O João velava, olhos vermelhos, a ex-mulher ao lado, rígida, mas presente. O miúdo vai ficar bem, disse o médico, um homem de barba grisalha. Mas precisa de família unida. Fiquei semanas, ajudando, noites em claro, histórias para Tomás sobre aventuras no Tejo. A ex-mulher, Clara, amoleceu, obrigada, Francisco. O João mudou. Regressei a Lisboa em agosto, exausto mas inteiro. Ana esperava com um teste na mão, gêmeos. 2 surpresas. Rimos, choramos, fizemos planos, expandir a casa, contratar mais no negócio. O outono trouxe colheitas, não só uvas, mas paz. O João visitava mais, trazendo Tomás para brincar com Sofia e Manuel. Uma família tecida, fio a fio. Então, o golpe, em novembro, um acidente no estaleiro do Porto. O João, supervisionando uma restauração na Ribeira, escorregou de um andaime, 20 metros, como eu cair em sonhos. Fraturas, como induzido, hospital cheirando a medo. Corri para lá, o comboio alfa pendular borrando paisagens em lágrimas. Clara acusou, a culpa é tua. Vocês e as vossas vinganças loucas o trouxeram a isto. Não neguei. Sentei-me ao lado da cama dele, máquina respirando por ele, e sussurrei, levanta, mano. Não por mim, mas pelo Tomás. Dias viraram semanas. Ana trouxe as crianças, Sofia desenhando cartões coloridos. Eu gerenciava o negócio à distância, mas o coração estava no Porto. Num dezembro nevado, ele acordou, olhos turvos, voz rouca. Eu caí como avô. Não. Tu voas agora. A recuperação foi lenta, fisioterapia em Matosinhos, bengala na praia, risos fracos com Tomás construindo castelos de areia. Clara perdoou, aos poucos, eles tentaram de novo, terapia conjunta. De volta a Lisboa, no ano novo, brindámos no Mirador da Graça, fogos sobre o Tejo explodindo como confetes de redenção. Arrependeram-se? Perguntou o João, bengala apoiada na parede. Sim, respondi. E nós também. Mas isso nos fez. A cidade, eterna, piscava luzes. A vingança fora o catalisador, o amor, o fogo eterno. O ano de 2025 amanheceu com uma Lisboa renovada, como se o Tejo tivesse lavado não só as ruas mas as almas dos que ousavam sonhar. O pequeno Manuel engatinhava agora pelo pátio de Alcântara, perseguindo borboletas entre o alecrim, enquanto os gêmeos, ainda no ventre de Ana, mas já chutados prometedores, faziam-na sorrir com mãos na barriga. O negócio, raízes lusas, expandira-se para o Algarve, restaurando vilas moriscas em lagos com painéis solares disfarçados de azulejos. O João, com a bengala trocada por um cajado de passeio, gerenciava o norte, o Porto pulsando ao seu ritmo com projetos na Foz. A vida era um mosaico, manhãs de café com pastéis de nata no Belém, tardes de reuniões em cafés do Chiado, noites de fado suave no bairro alto onde Amália ainda ecoava em covers jovens. O vinho rosa do Sado ganhara prémios, um ouro no Festival de Évora, e Maria, a sobrinha, tornara-se sócia, as vinhas florescendo como justiça tardia. Mas eu, Francisco, aos 40, sentia as camadas da alma pelar como tinta velha. Sonhos voltavam, o pai no terraço, não acusador, mas suplicante. Perdoa, filho. Acordava suado, indo para a janela, o rio um espelho negro sob a lua. Ana notava, fala, amor. O passado é um fantasma, ignora, e ele assombra. Falei, numa terapia conjunta em Lisboa, gabinete minimalista com vista para o aqueduto. A terapeuta, doutora Leonor, com sotaque minhoto suave, guiava, a vingança foi o teu escudo. Agora, baixa-o. O João veio a uma sessão, viagem de comboio para partilhar. Eu perdoei-me, disse ele, mãos cruzadas. Pelo Tomás, pela Clara. E tu? Quase, admiti. Mas o pai. Ele roubou o avô, e nós? Então honramos. Vamos à sepultura. Fomos ao alto de São João num domingo de sol, o cemitério um labirinto de mármore e ciprestes. A campa do pai, modesta agora sem o ostentoso anjo que eu removera, estava coberta de musgo. O João pôs flores, rosas brancas do Sado. Pai, obrigaste-nos a ficar. Arrependemo-nos de odiar, tu, de forçar. Eu ajoelhei, terra úmida nos joelhos, eu te matei com verdade, mas libertei-nos. Descansa. A mãe, ao lado, numa lápide vizinha, sorria em foto desbotada. Lágrimas caíram, misturando-se à terra. O ciclo fechava. O verão trouxe o nascimento dos gêmeos, Isabel e Joãozinho, num hospital em Benfica, choro duplo enchendo o quarto como sinfonia. Ana, forte como o Douro, segurava-os, a tua linhagem, renovada.
O João veio do Porto, Tomás e Sofia animando o quarto com balões. Clara, agora esposa de novo, trouxe bolo de bolacha. Família, disse ela, e era verdade. O batizado foi em Belém, na Jerónimos, monges cantando salmos antigos. O vinho rosa fluiu na recepção, no mosteiro dos Jerónimos, toastes ausentes e presentes. Maria ergueu o copo, por Rosa, pelo Tejo, pelos santos que renasceram. Outono, e um escândalo final. Um político antigo, aliado do pai, processou por difamação, citando o livro do João. Julgamento no Supremo, em Lisboa, sala de madeira escura cheirando a cera. Testemunhas, eu, o João, até o detetive Grisalho. Verdade não é crime, argumentou o nosso advogado, menos agora. Ganhamos. O político caiu, outro tijolo na muralha da justiça. A imprensa celebrou, irmãos santos, de vítimas a guardiões. Inverno, e o casamento de Ana e eu, simples, na capela de São Roque, com fado ao fundo. O João foi padrinho, mancando mas erguido. Vocês obrigaram-me a ficar, brinquei no discurso. Agora, arrependo-me de cada dia sem vocês. Fogos de ano novo no terreiro do Paço, famílias abraçadas sob as luzes. O Tejo refletia tudo, dor, redenção, amor. Anos passam. Os filhos crescem, Manuel engenheiro como eu, Isabel advogada como Ana, Joãozinho viticultor no Sado. Tomás, adolescente, visita com o pai, histórias de praia no Porto. A firma é Império Ético, de Lisboa ao Algarve. Eu subo ao castelo, Grisalho agora, Ana ao lado. Arrependeram-se, pergunta ela, e quando o irmão? Sempre, respondo. Mas o arrependimento nos fez inteiros. Lisboa, eterna amante, sussurra fado no vento. Obrigaram-me a ficar, agora, fico para sempre. A vingança. Um capítulo fechado.